Olá, muito boa tarde. Em cada sexta-feira, o programa Eclésia propõe uma análise aos textos bíblicos, nomeadamente os que são lidos nas Eucaristias de domingo. São para isso convidados deste programa o Padre João Lourenço, professor e diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o Dr. João Ambrósio, professor de Teologia na mesma universidade. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa para analisarmos as leituras do terceiro domingo do Tempo Comum. E Padre João Lourenço, há aqui algum recomeço, aponta-se para um tempo novo. As três leituras têm em comum essa característica, esta temática? Antes de mais, e aproveitando a oportunidade do tempo novo, creio que também é oportuno saudar os nossos espectadores, porque é a primeira vez que intervimos neste ano. E o mês de janeiro é sempre propício para essa saudação. A todos desejar, de facto, um ano bom e um ano novo, pelo menos com uma nova esperança. Mesmo que às vezes seja difícil de criar. Estas leituras deste terceiro domingo têm um aspecto muito interessante e acho que muito motivador. De facto, como domingo do Tempo Comum, é uma interpelação a um recomeço. E esse recomeço faz sempre por aquilo que nós designamos por uma espécie de conversão interior. E não a devemos assumir meramente como uma conversão de caráter espiritual. É um refazer da vida, um abrir-se, um estar disponível e ser capaz de acolher apelos novos. E esses apelos têm naturalmente uma incidência mesmo naquilo que nós poderemos dizer na própria vida social, na vida de partilha, na vida de comunhão, na vida familiar. Eu acho que há múltiplos aspectos que podemos associar a esta dinâmica da liturgia deste domingo, que não são só meramente litúrgicos nem celebrativos, mas são essencialmente vivenciais. E na ordem do vivencial, eu acho que eles tocam muitos domínios da nossa presença e do nosso ser, da nossa forma de estar no mundo. Apontam para um novo reino, e que reino é esse? Bem, de facto apontam para um novo reino, e esse novo reino é certamente uma nova... Eu iria dizer numa primeira fase, depois podemos talvez ir avançando um pouco mais. Numa primeira fase eu acho que o novo reino é, acima de tudo, uma nova forma de ser e de estar. É uma nova forma de se colocar no mundo. Uma nova forma de se abrir a horizontes que estão para além daquilo que é o imediato e o cotidiano e que muitas vezes fecham-nos a cada um de nós. E àqueles crentes também certamente, mas mesmo aos outros, fecham-nos no seu próprio eu, no seu próprio egoísmo, no seu próprio círculo, onde as pessoas constroem, a partir do qual as pessoas constroem a sua vida. Este novo reino, no fundo, que se quisermos dizer de uma forma bastante abrangente, e que eu acho que não fica mal, significa construir a vida a partir de valores que têm uma incidência para o transcendente e designadamente para Deus e para aquilo que é proposto no Evangelho. Dr. João Ambrósio, e trata-se aqui de um dinamismo futuro ou com uma realização no tempo presente? Se calhar as duas coisas. Aproveito também, antes de ir diretamente a essa questão, para sublinhar esta nota do novo e da possibilidade de uma etapa nova, de uma construção nova, com este ano novo que estamos já a viver. Geralmente, quando há estas passagens de ano, e é assim, ainda bem, pensamos sempre uma imagem, vamos utilizar um caderno com folhas em branco, vamos escrever as coisas de novo, esquecendo um bocadinho o que porventura não foi tão bom. Parece que este ano já nos quiseram dar esse caderno escrito, não é? Já nos entregam um caderno com as páginas escritas já tem e algumas delas com um guião bem triste, bem cinzento. Estes textos até nos ajudam a perceber que não, o tempo não se esgota agora, não podemos ficar presos no tempo presente, é possível construir a história de uma maneira diferente, é possível de facto escrever outro guião, escrever de novo essas páginas, sem fugir à realidade e às dificuldades que a realidade nos traz, mas a nota tem que ser uma nota de que é possível fazer as coisas de maneira diferente. E os textos são um convite, claro, a isso. Desde o convite de Nínive à conversão, ou ao não ficarmos agarrados ao momento presente da segunda leitura, ou mesmo àquela proclamação, é este o tempo, de facto é este o tempo de mudarmos de atitude, é este o tempo de ensaiarmos um novo caminho, de olharmos mais longe e não ficarmos sempre só agarrados ao imediato. Penso que os textos podem ser, neste domingo, uma ótima impulsão a olharmos para este ano de uma maneira diferente e ensaiarmos outros caminhos de mais esperança. Vejamos para já, então, o texto da primeira leitura do livro de Jonas, Padre João Lourenço, que, de facto, depois vai concluir nesta ideia que o Dr. Ambrósio estava a falar, de uma conversão do seu mau caminho.
Que história é esta e que objetivo tem, sobretudo, o profeta contar esta história com este enredo que aqui é apresentado? Antes de mais, eu gostava de facto de dizer que este livro se integra dentro da dinâmica e das referências que o Juan acaba de partilhar connosco. Mas acho que há aqui muitas coisas que podem ser muito úteis aos nossos telespectadores, aos crentes, às pessoas que partilham connosco este tempo através, ao verem o programa. Primeiro, o que é o livro de Jonas? A primeira questão que se coloca é esta. Normalmente nós até, e o cânon da Bíblia fala assim, a tradição judaica colocou Jonas entre os profetas. Mas não colocou Jonas entre os profetas por causa da pessoa. Colocou Jonas entre os profetas por causa do conteúdo do livro. Por causa da mensagem. Por causa da mensagem. O que é profético no livro que traz o título de livro de Jonas é, efetivamente, a sua mensagem. Eu diria mais que a sua mensagem, a sua abrangência, a extensão da sua palavra. Porque é uma palavra de dimensão universalista, o que não é muito comum nos textos bíblicos, principalmente desta época. No geral, nós perdemos-nos com, e as pessoas perdem-se, e vamos já à curiosidade popular, e todos se inquietam o que é Jonas, quem é Jonas, o que fez Jonas e as peripécias de Jonas. E eu gostaria de dizer, em alto e bom som, que isso não interessa para nada. É exatamente assim, isso não interessa para nada. O que interessa é a substância da mensagem e o conteúdo da obra. E então aí o conteúdo da obra é verdadeiramente inovador e nesse sentido é profético. Porquê? Porque o judaísmo viveu durante séculos um drama muito importante. E esse drama marcou a história bíblica. Ou seja, a substância, o conteúdo da aliança, o conteúdo da vocação de Israel a ser um povo eleito era só para ele, ou era uma missão para alargar a todos os povos. E o judaísmo sentiu esse drama. E daí compôs, o próprio judaísmo, a que chamou Jonas, compôs exatamente esta obra, recorrendo a um enredo bonito, provavelmente algo pueril, mas um enredo muito bonito para mostrar que alargar esse horizonte da extensão da mensagem a outros povos foi um drama que teve de passar exatamente por inúmeras angústias. A angústia de atravessar os mares, a angústia de se meter em caminhos não experimentados, a angústia de percorrer e alcançar povos que eram totalmente diferentes. Portanto, Jonas significa exatamente esta capacidade que o judaísmo, a partir de certo momento, tem de poder alargar a sua mensagem a outros povos, aos chamados pagãos, aos chamados goim, como diz o texto, que significa mesmo aqueles que não eram queridos por Deus, previamente, mas que a palavra de Deus agora quer também incorporar e se estende também a esses. E esse sentido, neste sentido e neste contexto, o livro de Jonas é exatamente um livro profético. E é um livro maravilhoso para ler, porque não cansa pelo enredo em si e que tem uma mensagem muito bonita se nós soubermos ir buscá-la e não nos perdermos nos entretantos, como dizia-se antigamente na telenovela, mas irmos aos finalmente. E os finalmente são exatamente esta mensagem de abrangência universal que a fé bíblica, está vocacionada a dar corpo e a dar forma. Que depende da conversão. E isso naturalmente pressupõe uma conversão do judaísmo, e por isso Jonas também tem de se converter. E depende da conversão dos outros povos, da aceitação dos outros povos. Eu diria quase que os outros povos não têm que se converter. Eles têm que aceitar. Eles são convidados a aceitar. É-lhes proposta esta mensagem. Quem tem de fazer a grande conversão é exatamente o judaísmo. É exatamente Jonas, que no fundo aqui representa o povo judeu na angústia de dar à luz, de dar a outras praias, a outros horizontes, a outros mundos, a mensagem que encerra. Um dinamismo de mudança que, afinal, Dr. Ambrósio, é de todos os tempos. É verdade, é uma proposta para todos os tempos e tem que ser uma dinâmica de todos os tempos, ou a história não se faz. O texto é interessantíssimo. Uma primeira leitura que a gente faça e que, às vezes, ficando num nível superficial, leva-nos a ver no texto o anúncio de um castigo que Deus quer fazer.
E eu vejo completamente o contrário. Porque a dada altura o texto diz, o anúncio, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Se pensarmos um bocadinho bem, se alguém quer destruir uma cidade, não anuncia que a vai destruir dali a 40 dias, porque isso dá oportunidade às pessoas se prepararem para evitar essa destruição. Verdadeiramente o que o texto anuncia não é a destruição, mas uma oportunidade que é dada de mudar as coisas, de que as coisas se alterem. E o que o texto nos revela é que as pessoas decidiram de facto mudar de atitude. E por isso o anúncio funcionou. Afinal, a vontade de Deus não era destruir, era que as coisas funcionassem. E fez. Esse anúncio deu essa oportunidade e as pessoas envolveram-se nesse projeto, o que aqui estava a ser dito, envolveram-se nesse projeto e, de facto, a história mudou. Se calhar isto podia nos ajudar nos tempos de hoje, que nos dizem muito de que a história já está escrita e que vai ser inevitável os sacrifícios, inevitáveis a destruição da nossa maneira de viver. Há algumas coisas que claramente têm que mudar na nossa maneira de viver. Talvez não sejam tão poucas quanto isso. Mas este inevitável da destruição é que se calhar não é tão inevitável. Se mudarmos de atitude, podemos construir outra história. Isso acho que é o interessante e a grande proposta que nos é feita hoje. A oportunidade para estes dias. Exatamente. E acrescentava Padre João. Gostaria de dizer um bocadinho, aproveitando a porta aberta do Juan, uma coisa muito interessante. Eu acho que quando se fala a cidade será destruída, isto é, a cidade será destruída na estrutura que ela tem. A palavra de Deus vai renovar a cidade. Exatamente. A palavra de Deus é um convite a uma renovação. Haja oportunidade para isso. Deem-lhe esta oportunidade. Sempre uma recriação. Deem-lhe esta oportunidade, como acontece na vida de cada pessoa. Ou seja, qualquer pessoa que adere a um novo projeto tem de destruir o anterior. Qualquer pessoa que queira criar no seu íntimo, na sua forma de ver, na sua forma de ser, na sua forma de estar no mundo, na sua relação com os outros, uma nova dinâmica, tem de destruir a anterior. Porque não pode viver esse desejo, essa utopia, se quisermos, esse projeto, dentro dos parâmetros e dentro das matrizes anteriores. E nesse sentido podemos dizer que a destruição não é imposta por fora. Ela é necessária para que possa acolher este novo projeto, não é? E ao acolher este novo projeto diz que Deus desistiu. Porquê? Porque a cidade já é outra. O mundo. Mas aqui a cidade é apenas uma realidade simbólica. Claro. Isto, no fundo, é o mundo dos homens. Nínive é, na Bíblia, um bocadinho o mundo dos homens. A cidade, o espaço que não era ainda espaço da revelação, espaço de acolhimento da palavra de Deus. E nesta análise que fazemos aos textos que se escutam nas Eucaristias de domingo, passamos à segunda leitura, é da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. E começa esta leitura, Padre João Lourenço, com essa afirmação: o que tenho a dizer-vos é que o tempo é breve. Afinal, quando falamos de tempo na cultura bíblica, falamos em quê? Quando falamos de tempo na cultura bíblica, falamos de acontecimentos. Falamos daquilo que preenche o tempo. Não há um tempo abstrato, como nós entendemos e o marcamos nas nossas agendas. O tempo é um preenchimento da minha própria vida. E isso, porque é que é breve? É breve face àquilo que eu vivo, porque agora, aderindo a Jesus Cristo, ganho um novo sentido para esse tempo. Ganho uma nova dimensão. E, portanto, eu sou convidado a não me instalar em determinadas formas, porque elas são sempre passageiras, se eu, de facto, adiro a Jesus Cristo. E essa adesão implica a tal atenção permanente, a tal abertura permanente, que relativiza e que reduz na sua dimensão temporal aquilo que são as minhas formas concretas de ser e de estar. Esta instalação em cada tempo presente é que me parece ser, de facto, a ideia principal. Já aqui tenho tido a oportunidade de dizer várias vezes que nós temos é que ser atentos ao concreto e viver um momento presente. Parece agora que até vai em sentido contrário a este texto, mas não, claramente não vai. E claramente o texto também não está a dizer para vivermos um momento presente como se fosse um faz de conta. Vivam como se fosse faz de conta, que este tempo é um faz de conta, o que importa é o tempo que vem aí. Não é isso que o texto diz, no meu entender. O que o texto diz é não ficarmos instalados, não ficarmos amarrados, como se o tempo se esgotasse em cada presente. Como se este fosse o único. Como se este fosse o único e não houvesse mais. Quem tem a experiência de caminhar, quem tem a experiência de construir qualquer coisa, sabe que tem que olhar mais longe. Porque se fica só a olhar para os seus pés, não caminha para lado nenhum, corre até o risco de dar um grande tombo, não é? Portanto, mas se não olha para os pés, pode também correr o risco de dar um grande tombo. Portanto, trata-se de viver um momento presente a sério,
sem ser um faz de conta, mas com os olhos postos no horizonte, porque o tempo não se esgota em cada momento, não está amarrado a cada momento, aponta-nos para um mais além. Outra vez a mesma linha, quer dizer, também agora neste momento difícil que estamos todos a viver, somos chamados a olhar para mais além e não ficar simplesmente amarrados na crise e nas dificuldades, sem as ignorar, mas a ousar levantar os olhos e ver um horizonte mais vasto. E parece que foi isso que aconteceu há 2000 anos atrás, Padre João Lourenço, quando o Mestre Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Em todo caso, e é a leitura do Evangelho, esse convite foi precedido, enfim, quase de uma proposta. Arrependei-vos e acreditar no Evangelho. A conversão. Como é que estes dois dinamismos se conjugam no texto que se escuta de Marcos neste domingo? Estes dois dinamismos no texto de Marcos conjugam-se de uma forma perfeita. Ou seja, o que vem depois é o complemento do que é dito ao início. Ou seja, para que se entre neste novo reino, mostra-se exatamente que há pessoas que se disponibilizaram a fazer essa caminhada. E ela é exatamente feita em sentido de caminhada. E, portanto, a conversão, que aqui diz, convertei-vos, ou seja, mudai, eu creio que é muito importante, quando abordarmos esta questão, ter ideia o que é isso da conversão. Nós estamos quase sempre a reduzir isto um bocadinho à conversão que a pregação popular faz do discurso quaresmal. A conversão bíblica não tem nada a ver com o discurso quaresmal que nós canonizamos, ou que muitas vezes se canoniza e que acaba por empobrecer. Porquê? Porque é mudar lá umas manias, deixar de ter lá uns vícios, umas coisas. Não, a conversão bíblica é outra coisa. A conversão bíblica, que como está aqui presente no Evangelho de Marcos e noutros textos, é aquilo que os hebreus chamam o regresso. Também não é o regresso a Sião do pós-Holocausto. É outra coisa. É o regresso à comunhão com Deus, ao reencontro. Aquilo que se chama... Os judeus têm um termo muito bonito para dizer, a partir de um verbo hebraico, que significa sempre voltar à fonte, voltar às origens, shub, voltar, regressar às fontes. E chamam este processo o processo da teshuvah, ou seja, o processo do envolvimento da pessoa no abraçar um novo projeto. Há um envolvimento que não passa simplesmente por mudar cá a ponta de um i ou deixar tomar uns copos a mais ou assim, ou deixar de fazer umas malandrices. Não. É um envolvimento pessoal. É a abertura a uma nova dinâmica de aproximação, de procura. Essencialmente de procura. E, portanto, este regresso, esta conversão é a necessidade. Porquê? Porque já era muito significativo ao tempo de Jesus, porque o judaísmo tinha chegado, a fé bíblica veterotestamentária tinha chegado a uma espécie de processo de estagnação. Lembramos muito bem daquela parábola do fariseu e do publicano. Ó Senhor, eu faço tudo. Está tudo meticulosamente ordenado e calibrado. E, portanto, ora, aquilo que Jesus vem é pôr as pessoas em dinamismo de procura, em dinamismo de aproximação, em dinamismo de busca. Essa é a verdadeira conversão. O despojar-se para que possa ser acolhido. Aquilo que temos de fazer, Jonas, despojando-se do seu radicalismo de que nós é que temos e temos de ir à procura dos outros, o radicalismo dos habitantes de Nínive, nós temos a nossa sociedade montada e estruturada e, portanto, não precisamos de novidade. E agora aqui, exatamente, João Batista tinha dado início a este processo, mas era um processo ainda incompleto. E Jesus vem realizá-lo. Para acolher esta nova mensagem, esta nova relação de comunhão com Deus, é preciso, de facto, libertarmos-nos. E é nesse sentido que eu acho que conversão e libertação, verdadeiramente no sentido profundo do termo, com uma componente espiritual, é exatamente aquilo que traduz muito bem o texto do Evangelho. E é aquilo que dá forma a um projeto e que dá início, eu diria quase que é sempre proposto como uma atitude cristã, vivida e procurada, com inquietação, mas acima de tudo com encanto. E com profundidade também. Com profundidade e que vem na linha da dinâmica, destas novas dinâmicas que o Padre João estava a referir. De nada servirá mudarmos as coisas externas se o nosso coração, se as dinâmicas do nosso coração permanecerem iguais, porque o que vai acontecer é que mais à frente voltaremos a fazer as mesmas coisas. A mudança nunca pode começar simplesmente pelo exterior, ela tem que brotar do interior. E é interessante que é esse o convite que o texto nos faz. Este é o tempo da conversão.
E uma coisa muito interessante, esta conversão nunca será feita sem nós e contra nós. E daí o convite expresso, venham daí, farei de vós pescadores de homens, ou seja, envolvam-se nesta dinâmica de conversão, nesta dinâmica de convite, começando vocês mesmos a viver isto. A proposta de um tempo novo não é uma proposta mágica, não é uma proposta automática, não é uma proposta que vai acontecer porque sim. É uma proposta que implica o nosso compromisso, a nossa conversão, uma dinâmica nova de quem aposta na construção de uma história nova. E daí este convite parece a cada um de nós de nos deixarmos envolver por esta nova dinâmica que converterá o nosso coração e será capaz então de produzir uma história nova. Transformará também crises em sociedades em oportunidade, em sociedades se calhar mais viradas para a pessoa do que para os bens, para o bem-estar económico, para o bem-estar físico e material, que é importante não ser descuidado, mas o mais importante tem que ser sempre a pessoa. Ela é que tem que estar no centro de todos os projetos. Até no centro do projeto de Deus a pessoa esteve. Poderia ser outra coisa, não, mas o centro do projeto de Deus é a pessoa. O centro da história humana tem de ser também a promoção da dignidade da pessoa humana. Diga, Padre João. Eu diria assim um bocadinho como eco de incidência, sinteticamente, e como eco das referências bíblicas, é que estes textos podem constituir, e dirijo-me agora muito particularmente aos pastores, àqueles que dinamizam as comunidades, especialmente aos parcos, às pessoas envolvidas nos próprios movimentos. Estes textos são um belíssimo programa para, num tempo de crise e de alguma austeridade, isso é muito importante, dar uma dinâmica e um dinamismo novo às próprias comunidades. Isso é muito importante. Ajudá-las a desinstalarem-se de formas adquiridas, de formas estabelecidas, que às vezes as pessoas acham que são padrões imprescindíveis e que não são nada. Se nós nos colocarmos numa dinâmica interior, somos capazes de superar imensas coisas, prescindir de imensas coisas, reencontrando e preenchendo esses espaços com novos dinamismos que são naturalmente muito mais compatíveis e adequados àquele tempo novo que o Reino de Deus nos propõe. E acredito que trarão muita felicidade. Eu acredito que trarão muita felicidade e muito espírito de comunhão. Agradeço-vos o terem estado aqui e sobretudo por estes desafios também que foram apresentados e que decorrem, afinal, dos textos bíblicos que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Desejo-lhe um bom fim de tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.